Olá! Bem-vindos, humanos de luz! Falando da vivência no candomblé, hoje eu vou falar do meu chamado religioso. Contarei para vocês sobre isso. Eu confesso que eu me recorde, desde os 2 anos de idade, que eu comecei a ter os meus problemas, que já eram religiosos, para eu estar fazendo parte, né, de uma religião no candomblé. Porém, a minha mãe não gostava da religião, não entendia. Então, toda vez que eu passava mal, né, com os meus problemas, que aparentemente parecia físico, e eles corriam, minha mãe e meu pai, para o hospital e chegava lá, fazia os exames, eles me avaliavam e não tinha um diagnóstico fechado, sabe? Era sempre tipo assim, essa menina não tem nada. Só que aí chegou um determinado tempo, de tanto chegar no hospital e falarem que eu não tinha nada, o que a minha mãe fazia? Quando eu começava a passar mal, né? Tinha febre em horários como 6 horas, meia-noite, meio-dia, 6 horas da tarde. Apresentava febre, fraqueza, ficava pálida, sem reação. Aí a minha mãe o que fazia? Me levava direto para a casa de santo, da qual a minha avó frequentava, né? Minha avó já era iniciada, então me levava para lá e dava sempre a sorte de chegar lá. A entidade estava na terra, a entidade da casa na época. Ele me socorria e falava para minha mãe o problema dessa menina, que ela tem que estar dentro da religião. Mas ele sabia que a minha mãe não aceitava. Então, era passado os trabalhos para dar uma amenizada, fazia os trabalhos, eu ficava fofinha novamente, voltava para casa bem. E aí a minha mãe deixava o barco correr, que eu já estava ótima. Né? Só que eu fui crescendo, as coisas foram piorando, e eu me recordo, era sempre nos mesmos meses, agosto e dezembro, os meses que eu ficava pior. É. E uma vez eu fui na primeira comunhão de uma colega, foi em dezembro, só que eu passei mal na primeira comunhão, foi a primeira vez que eu desmaiei mesmo. Eu desmaiei, eu me recordo, porque eu ouvia tudo, mas eu não tinha força para reagir nem para falar nada. Então as pessoas, né, que estavam em volta, me deram água, café, até vinagre na igreja apareceu e eu não voltava, eu não conseguia reagir, eu não voltava. E aquele desespero até que chegou um médico e eu lembro que ele falou para minha mãe, eu vou fazer pressão na cabeça da sua filha para baixo 3 vezes, se ela não voltar, a senhora leva ela para o hospital. E assim foi feito. E eu não voltei. E eu lembro que eu já estava dentro de um carro quando eu consegui abrir o olho e perguntar o que estava acontecendo. A minha mãe falou, eu falei, não quero ir, não quero, vamos para casa. E aí fomos para casa e eu passei uma semana muito mal, mas muito mal mesmo. Eu não tinha força nem para tomar banho, eu não tinha força para andar, eu estava muito fraca. E uma tia minha, muito querida, que não está mais entre nós, ela foi na minha casa e quando ela chegou e me viu, ela falou para minha mãe, Marli, vamos levar essa menina para um centro. E ela frequentava o centro de Umbanda. E as duas com muita dificuldade me levaram, porque eu já tinha 12 anos. E chegando lá, o pai de santo dela, na época, chamou a entidade dele, o vovô. O vovô me consultou e falou para minha mãe, essa menina precisa frequentar uma casa de santo. Procura ver isso, tá? Procura ver onde ela tem que frequentar. Me passou os trabalhos, foram feitos os trabalhos, eu melhorei novamente, e aí a vida continuou assim. E aí uma vez mais à frente eu piorei muito, mas muito mesmo. Aí meu pai falou, agora chega, hein? Chega, vamos levar essa menina para uma casa de santo. Aí chegando lá, na consulta, foi confirmado que eu realmente era da religião, que eu tinha que começar a desenvolver e assim eu comecei a passar pelos procedimentos para ser a Bian da casa. Porém, gente, a minha família achou que o problema estava solucionado, eu já estava dentro da casa de santo, então não podia mais ficar dando essas bobeiras de ficar passando mal, desmaiando, que nem uma zumbi, né, como eu ficava dentro de casa. Mas o que aconteceu? A minha religiosidade, percebendo que eles achavam que já estava tudo bem, comecei a ter problemas de novo. E até que uma vez, um aniversário meu, eu desmaiei e fiquei quase uma hora desmaiada. Eu já fui acordar no hospital no soro. E depois disso,
Partiu para casa de santo para saber o que aconteceu. Olha, o orixá quer ser iniciado. A entidade do meu pai de santo na época falou: essa menina precisa ser iniciada, o orixá quer ser iniciado. Não dá mais para ela ficar com a Bian. E aí ainda passou um tempo até que minha mãe falasse que realmente agora está no limite mesmo, porque eu estava com 17 anos e eu tinha quebrado meu braço e cismei que eu tinha que trabalhar. E como é que eu ia trabalhar e estudar com o braço quebrado? Minha mãe achou que eu não estava falando coisa com coisa, que eu já estava tantando a cabeça. E aí ela decidiu que realmente vamos preparar essa menina para iniciação. E aí eu fui iniciada no candomblé. Esse é o meu caso, mas tem pessoas que sentem vibrações, que veem espíritos. São várias as situações que acontecem quando você está precisando ser acolhido numa casa de santo, precisando ser tratado. Eu ainda tive tempo de ser abiana. Tem pessoas que já entram precisando ser iniciado para ontem. Então, se por um acaso você se identificou, conhece alguém que esteja numa situação semelhante, passe esse vídeo, verifica, procura uma casa de santo. Quando se percebe que o problema não está no físico, o problema pode estar no espiritual. Às vezes a pessoa é de uma religião, né? A família é de uma religião que não tem essa compreensão como a minha mãe não tinha. Fica mais difícil se explicar em relação a isso. Portanto, amados, amadas, você está passando por uma situação dessa, corra, porque aí as coisas na sua vida não estão acontecendo, você não está evoluindo, você não está progredindo, porque você não está desenvolvendo o que você veio para desenvolver aqui na Terra, que é a sua religiosidade dentro do candomblé, ou também pode ser dentro da Umbanda. É que no meu caso, a minha experiência é de candomblé, então falo para vocês o que eu vivi no candomblé. Tá bom? Se esse vídeo foi interessante para você, compartilha, deixa o seu like, isso é muito importante para mim, tá bom? E para o YouTube também entender que esse vídeo tem uma importância para as pessoas, ok? Então, amados, fiquem com Deus, muito axé, preste atenção nos sinais que a vida está te dando, tá bom? Procure um jogo, procure uma orientação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muita luz para todos nós. I know.